Senhor presidente, em tempos que só tomamos água aqui nessa comissão, ainda sem alimentar, mas, de fato, é uma matéria que esperamos há muito tempo, pensamos que ela ser retirada de pauta, passamos aqui nessa comissão. Quem não se lembra da civicultura, é uma palavra bonita, não é muito bem, companheiro Bacelar. Na verdade, civicultura é não considerar a monocultura de eucalipto atividade altamente poluente. Passou aqui também a exploração de campos de altitude, que vem lá do sul, e muito me admirava, porque as pessoas acreditavam que a terra era plana e queria votar a exploração das montanhas. E todas as vezes é falado como justificativa que não vai ter desmatamento, mas nós vivenciamos numa região, companheiro Patrus Ananias, no estado de Minas Gerais, eu sou especificamente do norte de Minas Gerais, assim como no Rio Grande do Sul, as grandes enchentes matam, a seca também mata. A nossa região passou pelo menos 11 meses de profunda seca, e a dessedentação animal é outra palavra, nós temos que também esclarecer aqui para a sociedade, essa dessedentação animal. Nós não somos contra, inclusive, que pensa outra forma mais sustentável, mas, ao mesmo tempo, isso coloca em risco os pequenos agricultores, porque na região, por exemplo, onde tem o percurso de um rio que chama Olhos d'Água, essa dessedentação animal que já acontece de maneira irregular, na verdade, aumenta o desmatamento, prejudica as matas ciliares, e foi falado aqui pela nobre deputada que vai facilitar, que vai acabar com a burocracia, exatamente a tentativa da flexibilização ambiental. Nós já passamos aqui, tivemos várias vezes retrocesso ambiental, no campo de altitude, pelo menos 45 milhões de mata atlântica foi autorizada o desmatamento, e essa comissão CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, não pode ser conivente, não adianta. Nós também entendemos dessa matéria aqui no mestrado na UNB, formei em desenvolvimento sustentável, fui também estudiosa desta situação, e nesse momento é grave essa situação. Temos aqui, inclusive, pequenos agricultores aqui, companheiro Velter, que também é pequeno agricultor, também é produtor, mas nesse sentido representa uma ameaça. São 3 pontos, por exemplo, que traz aqui. Uma delas é o barramento ou repreendimento das águas no curso hídrico. As matas ciliares podem sofrer, inclusive, um aumento de desmatamento. A outra questão é a intensificação da escassez hídrica. Esse ano vai ter a COP em Meares do Árabe, que vai ser tratada da questão do enfrentamento, não é nem combate à desertificação, porque nós não vamos conseguir combater a desertificação, mas nós vamos fazer o enfrentamento à desertificação. E nesse momento, mesmo na região da Amazônia, onde as pessoas pensavam que não ia ter um prolongamento da seca, nós também, com esse projeto de dessedentação animal, pode também fomentar a desertificação no Brasil. Por isso, nós lutamos por uma possibilidade onde se pensa também os recursos hídricos para os animais, mas que não coloque em risco também o acesso à água para as pessoas. Companheiro Patrus Ananias, nós somos do norte do estado de Minas Gerais, e nós sabemos que pessoas têm que escolher quem é que vai beber água. E a dessedentação animal já é uma coisa que acontece de maneira irregular na nossa região, e compromete sim, porque tem famílias, você sabia que tem inclusive várias histórias de mulheres que percorrem mais de 5 quilômetros com a água na cabeça, e a dessedentação animal tem sido responsável pelo não acesso à água a essas famílias. E quando essas famílias tiveram a possibilidade, inclusive com a cisterna de placa, caro companheiro Patrus Ananias, que é uma política pública que está no Nordeste brasileiro e está no Norte de Minas Gerais, elas falavam: agora eu vou ter mais tempo também para atender a minha família, vou ter mais tempo para fazer a comida em casa, vou ter mais tempo para estudar, porque é realidade. O microfone está baixo, eu sempre fico rouca, então eu fico prejudicada. Em uma semana aqui eu já fico rouca no Congresso Nacional. Então, por gentileza, se não gosta da minha voz, mas agora eu estou no meu tempo de fala. Por gentileza, aumentar um pouquinho o microfone, porque eu já estou há 8 dias que eu estava sem voz, porque, inclusive, estava atuando também, que foi uma matéria que ia ser tratada aqui no dia de ontem, uma aprovação. Eu estava no Mato Grosso do Sul, e quero dar exemplo também do Mato Grosso do Sul, porque a questão da dessedentação animal, respeito à opinião da cara companheira, mas também eu tive em diversas regiões do Brasil que também foi prejudicada pelo prolongamento da seca. E Mato Grosso do Sul é uma delas. Então, a questão da seca, ela prejudica pessoas, pequenos agricultores, ela vai prejudicar igual. E não é tentando fazer
sobretudo a retenção de rios, prejudicando as nossas matas ciliares, que nós vamos ter uma solução duradoura. Pode ser uma solução em curto prazo, mas pode comprometer também o futuro, caro companheiro Bacelar. Companheiro Helder Salomão, nós que somos também lá da Comissão de Repactuação de Brumadinho e Mariana, estamos discutindo, inclusive, o curso do rio está contaminado e essa prática também não é uma alternativa, sabe por quê? Os cursos do rio que está contaminado corre o risco ainda de, com a dessedentação animal, também contaminar pelo mercúrio, pela mineração, lugares que os rios ainda estão livres, lugares que o rio ainda não estão poluídos. Caro companheiro Patrus Ananias, o rio Paraupeba, se nós tivermos uma dessedentação animal ali perto do curso do rio, pode sofrer uma contaminação. Por isso nós estamos discutindo, caro companheiro Helder Salomão, lá na repactuação de Brumadinho e Mariana, na verdade é para pensar como recuperar o rio. Então parece que não tem nenhuma coisa nada a ver com a outra, mas até o lençol freático pode sofrer sim alteração. Então nós estamos falando numa análise aqui de Constituição e Justiça, mas nós também estamos falando do direito fundamental, que é o direito humano, e eu tenho dito, companheiros, que somente sabe reconhecer os direitos humanos aqueles que sabem também reconhecer o direito dos rios, o direito da terra, e isso não é meramente poesia, assim como a companheira também não gosta, que a gente fala de maneira também mais reflexiva, porque nós também temos o entendimento, além de ser técnico, científico, na questão ambiental, e aqui essa comissão tem a responsabilidade de analisar a constitucionalidade, mas a constitucionalidade não pode servir como um tratoraço também para violar direitos fundamentais, que a questão da ONU também já decretou que direitos fundamentais é o direito à água. E a escassez de água, inclusive, nós falamos que, embora nós vivenciamos aqui, inclusive no parlamento, onde se coloca na questão de uma guerra do século XXI, que é a questão fundiária, a guerra do século XXI também vai ser a água. Quando aconteceu a situação com Brumadinho e Mariana, quem não se lembra, as pessoas saqueando caminhões, pipas de água. Então é muito importante que, se tratar desse projeto de dessedentação animal, nós acompanhamos com muita preocupação, porque, inclusive, ao contrário da narrativa, pode ter uma redução da produção agropecuária também. Porque nesse momento que tiver ali retida a água, tudo bem, vai conseguir produzir, vai conseguir que os animais bebam ali naquele momento, mas também pode ter uma escassez de água. Nós estamos no momento onde nós temos que analisar, onde as enchentes matam, mas a seca profunda também mata. A única coisa que eu nunca vi comprar no Brasil, se pode comprar carro, se pode comprar tudo, se pode tentar recuperar uma área, reflorestar uma área, companheiro Bacelar, se pode tentar reflorestar uma área, mas a única coisa que eu nunca vi um dinheiro trazer de volta foi comprar um rio. Se dinheiro comprasse alguma coisa de volta, muito bem, vamos tentar fazer um investimento para tentar trazer o Rio Doce de volta, o Rio Paraupeba de volta, porque são rios que nós já tivemos a experiência lá no estado de Minas Gerais. Está se tratando aqui de dessedentação animal. Eu sei que vai ter justificativa, argumento para a defesa desse projeto. Eu estou dizendo que a humanidade tem limitações tecnológicas e científicas, e uma delas que não pode trazer de volta é, muitas das vezes, a água. A dessedentação animal pode comprometer o futuro do Brasil, provocando, aprofundando as desigualdades sociais nas escassez de água. E por isso acompanhamos esse projeto, não somos favoráveis a esse projeto, porque entendemos que a vida humana não pode estar comprometida, sobretudo nesse parlamento que discute diversos projetos. Estamos preparando para a COP no Brasil, o relator da desertificação esteve presente aqui, eu tive a oportunidade de ir no Nordeste brasileiro. Imagina só, companheiro Bacelar, a Caatinga fazendo dessedentação animal. Imagina só a região do Pampa fazendo dessedentação animal. Imagina só o bioma cerrado, que já tem o Matopiba, que é um dos maiores projetos de impacto ambiental, fazendo dessedentação animal. É lógico, isso daqui é realmente, entendemos que é importante pensar uma água de acesso para as criações, entendemos essa importância, não estou sendo irônica, não estou sendo hipócrita,
mas é importante pensar o quanto isso pode tornar um agravante para as questões ambientais no Brasil, sobretudo porque aqui está muito bem redimensionado, que é a questão do desequilíbrio ambiental, a flexibilização ambiental, quando torna isso uma questão de utilidade pública. A principal questão que está tratando nesse projeto, para considerar como utilidade pública a infraestrutura de irrigação animal, caro companheiro Patrus Ananias, que é muito bem respeitado, professor, advogado, é uma tentativa de facilitação para flexibilização ambiental, porque aqui está muito bem mencionado que é a tentativa de considerar utilidade pública, porque até hoje não conseguiu aprovar, exatamente porque esbarra no licenciamento ambiental. Essa comissão de Constituição e Justiça, ela precisa ter um compromisso, porque não vai existir nem justiça, não vai existir nem parlamento brasileiro, se não existir planeta. Respeita a opinião de cada um, caros nobres deputados, parlamentares, mas é importante reconhecer que num futuro tão próximo, talvez não seja por agora, inclusive já para finalizar aqui, saudar uma grande referência do Mato Grosso, Tuíra e Caiapó, que inclusive enfrentou parlamentares aqui, mesmo sem ter essa imunidade parlamentar, teve coragem de defender aqui contra o garimpo, contra a mineração, contra o mercúrio, porque tem muitas mães Munduruku, muitas mães Caiapó, muitas mulheres Krenak, que inclusive, principalmente mulheres Munduruku e Caiapó, falam: eu não quero mais ter filho, porque eu já a criança, ao gerar no meu útero, já nasce contaminada por mercúrio. Nós estamos falando de dessedentação animal, mas é lógico, se uma água corrente, ela tem a capacidade de se regenerar e deixar de ser contaminada, imagina uma água represada. Dessedentação animal significa uma represa de água, e isso pode ocasionar, pode aprofundar a escassez de água, bem como a contaminação. Eu tenho dito que se a terra é mãe, o rio é pai, porque o rio também é uma grande mulher que abastece coletivamente a humanidade. Pensar o direito dos animais, sobretudo para pensar o acesso à água, é não comprometer os nossos direitos humanos fundamentais, porque biologicamente, uma pessoa consegue aí biologicamente, não sei se é ficar quase 15 dias, é 20 dias sem comer, mas sem água ela não consegue, companheiro Patrus Ananias. Se uma pessoa que tem fome não consegue pensar, não consegue lutar, não consegue sobreviver, imagina uma pessoa que tem sede. Eu imagino que a dor mais doída deve ser a dor que é pela falta de água. Então nós lutamos por um Brasil que não aprofunde a escassez de água, porque entendemos que nós não queremos enfrentar uma guerra do século XXI, sobretudo entendendo a importância de defender todos os biomas brasileiros, a Caatinga, o Cerrado, o Pampa e o Pantanal. Queremos aqui ainda nessa comissão que as mesmas pessoas que têm urgência em votar esse projeto de dessedentação animal, que também leva a sério a importância de defender os povos indígenas, porque muitas vezes é realidade que em territórios indígenas, assim como no Mato Grosso do Sul, junto com os conflitos territoriais, as pessoas passam fome, não têm água potável para beber. Então é importante falar que se a gente se sente sensível por uma causa que também é tão nobre, respeitar o direito daqueles que protegem os rios e as nascentes também é necessário. Hoje, em torno de mais de 35 mil nascentes estão nos territórios indígenas. E nós defenderemos até o final. Porque se aqui nessa CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, nós somos defensores do direito e da Constituição Federal Brasileira, nos territórios também nós somos defensores do planeta e do clima. A dessedentação de animal, nós votamos contra porque representa uma ameaça para a questão ambiental no Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.